Olá pessoal, bem-vindos à aula 22 da disciplina Matemática Atuarial 1. A aula de hoje ela trata de prêmios. Bem, então a gente colocou aqui que prêmio puro único é o valor atual esperado ou valor atuarial das coberturas especificadas na apólice. A gente precisa lembrar aqui, claro, né, que esse prêmio ele corresponde ao preço do seguro, né? Ele é o valor que é cobrado pela seguradora para que o segurado contrate o seguro. A gente sabe também, pessoal, que esse prêmio ele é cobrado segundo uma lógica de equivalência, né, ou uma lógica de equilíbrio atuarial. Ou seja, a seguradora ela cobrará, né, o que ela espera gastar em média com o segurado. Como se a gente fizesse uma igualdade aqui entre entradas e saídas, por exemplo. Tá? Mais à frente a gente fala um pouco aqui das cargas ou carregamentos, certo? Basicamente o que a gente veio calculando até aqui, né, quando a gente calculou os seguros e as anuidades, basicamente eram prêmios puros, tá, e únicos, ou seja, eles eram puros porque só consideravam o risco, né, de pagamento, e ele era único porque ele era pago de uma só vez, ele não era pago parceladamente. Tá? Então é isso que a gente coloca aqui nesse parágrafo. Na verdade, na prática, né, a gente vai precisar adicionar esses carregamentos ao prêmio puro, né, e ele deixará de ser puro, portanto, né, ele passará a ser, por exemplo, comercial. E é comum também que a gente faça o pagamento do prêmio, o agente segurado, de forma parcelada ou de forma fracionada. Então a gente vai mostrar um pouco também isso aqui na aula. Em relação aos prêmios anuais, ou seja, aquele prêmio que é parcelado e é pago uma vez ao ano. Tá? Então, a gente coloca aqui que, na sua maioria, os contratos de seguro podem ser pagos através de prêmios periódicos, em geral anuais ou mensais, sendo os pagamentos normalmente efetuados em função da sobrevivência da pessoa segurada. Tá? Então, para esse exemplo aqui, né, posso imaginar, por exemplo, que eu contrato o seguro, né, e, por exemplo, posso pagá-lo de forma parcelada uma vez ao ano e enquanto viver. Né, seria um pagamento aqui vitalício para esse exemplo. Aqui embaixo a gente coloca, se esses prêmios forem constantes, de valor anual P, e pagos durante um período N, né, sempre que N é menor ou igual a J, e J é a duração máxima do contrato, e se o pagamento cessar por morte da pessoa segura ou segurada, o valor atuarial desse pagamento é naturalmente isso aqui. Tá? Eu só estou dizendo o quê? Que eu vou pagar um prêmio, né, de forma parcelada, e que parcelamento é esse? O parcelamento se dá dessa forma. Tá? Significa que eu vou pagar eu de idade X, né? Pago a partir de X e durante no máximo N períodos. Tá? Então isso aqui a gente está vendo, né? A gente já conhece a anuidade. Anuidade para uma pessoa de idade X, né? Que ela é imediata, eu já começo a pagar em X, antecipada, né, no início do período, e durante no máximo N períodos. Claro que se a gente falece antes, né, esse pagamento ele cessa. Okay? Só para começar já a diferenciar, a gente vai diferenciar aqui a notação. Quando eu falar de prêmio único, né, que ele paga de uma só vez, eu vou usar a notação π. Tá? E sempre que você vê um P, representa um prêmio parcelado. Ok? Igualando esse valor atuarial ao valor atuarial das coberturas estipuladas, temos um jogo perfeitamente equitativo, já que o segurado despende em média, um valor que, também em média, é igual ao valor despendido pela seguradora. A isto chamamos de princípio de equivalência ou de equilíbrio atuarial, né, que eu comentei lá atrás. No caso do seguro de vida inteira, sobre uma pessoa de idade X, cobrindo uma unidade de capital, teríamos pagamentos vitalícios, né, a esta expressão. Então, a partir de agora, pessoal, quando a gente quiser calcular o prêmio, né, esse prêmio parcelado, digamos assim, eu sempre parto dessa equação aqui. Eu vou anotar, né, de acordo com a leitura aqui do enunciado, quais são as obrigações do segurado
né, coloco de um lado da igualdade, e quais são as obrigações da seguradora, eu coloco do outro lado da igualdade. Okay? Então, para esse caso aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho que o prêmio, né, ele será pago, tá aqui, ó, pagamentos vitalícios. Ele será pago vitaliciamente, tá? Então, esse prêmio P, ele será pago dessa forma, tá? O segurado de idade X, ele já pagará o prêmio a partir da idade X, de forma antecipada e enquanto viver. De outro lado, né, a gente anota aí qual é a obrigação da seguradora, o que é que ela está vendendo para esse cara. Um seguro de vida inteira sobre uma pessoa X. Então, tá aqui, um seguro de vida inteira sobre uma pessoa X. Ok? Mas como eu estou querendo calcular o valor do prêmio, né, esse prêmio parcelado, tá, o prêmio que efetivamente o segurado vai pagar, né, por ano, significa isso aqui, né? Eu vou isolar o P, faço a unidade dividindo o seguro e a gente encontrou essa expressão. Tá? Por exemplo, se a gente usar aqui aqueles valores já encontrados em outras aulas, né, para o Azão de 35 e esse Azinho de 35, a gente vai encontrar o valor do prêmio. Nesse caso aqui a gente está supondo o pagamento da unidade de capital, tá? Né, tanto para o seguro quanto aqui para a anuidade. Então esse prêmio, como é que a gente interpretaria ele? Não, colocando aqui embaixo. Assim, tem-se que o segurado se propõe a pagar o prêmio de forma anual, imediata, vitalícia e antecipada, né, foi dado por essa expressão aqui, para contratar o seguro contra a morte de vida inteira, né, dado por isso aqui, que remunera ao beneficiário quando o segurado falecer. Certo? Esse é o significado desse prêmio. Então, tá lembrando aqui que esse prêmio aqui, ó, né, que você encontrar aqui, é o prêmio que você vai pagar para que seu beneficiário receba né, quando você morrer. No caso dos pagamentos estarem limitados, né, a um período N, o N é menor do que o infinito, né, ou menor do que ômega menos x, teríamos obrigações do segurado, obrigações da seguradora. Não se esqueçam, a partir de agora eu sempre vou iniciar o meu cálculo, né, a partir dessa igualdade. Eu vou colocar aqui, ó, a obrigação do segurado do lado esquerdo. Então, que a obrigação é essa? Ele vai pagar um prêmio de forma parcelada, uma vez ao ano, só que não mais vitaliciamente. Eu estou colocando aqui, ó, que essa duração desse pagamento do prêmio está limitada a N. Ou seja, eu tenho agora aqui uma anuidade temporária. Tá? Então, eu pagarei esse prêmio de forma parcelada e nesse formato aqui. A partir de agora, de forma imediata e durante no máximo N anos. Nesse caso, a gente não alterou aqui no enunciado a obrigação da seguradora. Tá? Então, esse seguro de vida inteira permanece, né? Aqui, isolando o P. Né? Então, a gente tem essa nova razão que a gente interpreta assim. O segurado se propõe a pagar o prêmio de forma anual, imediata, temporária e antecipada, dada por essa expressão, a obrigação do segurado, para contratar o seguro contra a morte de vida inteira, que remunera ao beneficiário quando o segurado falecer. Tranquilo? Não sei se vocês já perceberam, vou voltar um slide, ó, mas eu estou colocando aqui uma anotação, né, no subscrito do prêmio parcelado, só para indicar, né, de forma mais intuitiva, como esse prêmio será pago. Tá? Perceba que eu estou repetindo aqui o subscrito da anuidade. Tá? Porque quando a gente isola, né, que a anuidade vem para cá, aí você olha para cá e já faz. Só tem um X aqui, esse cara vai pagar isso de forma imediata e vitalícia. Tá? Mas aqui, enfim, você poderia colocar o P maiúsculo sozinho, sem subscrito, sem problema nenhum. Tá certo? Que foi o que eu fiz aqui. Ó. Como ele vai pagar isso de forma imediata, antecipada e temporária, então eu coloquei esse subscrito aqui para ficar mais intuitivo. Se você representar só por pesão, também não tem problema nenhum. Não faz sentido adquirir rendas vitalícias imediatas a prêmios periódicos. Todavia, é comum a contratação de rendas vitalícias diferidas a prêmios periódicos. Nesse caso, é vulgar, né, comum, considerar o prazo de pagamento igual ao período de diferimento. Teríamos assim, por unidade de renda antecipada, diferida em anos, o seguinte prêmio anual. É verdade, né, pessoal? Isso aqui faz muito mais sentido, teoricamente, né, e na prática, do que o slide anterior. Né? Então, eu tenho aqui, ó, de novo, obrigação de segurado, igual a da seguradora. Aqui eu estou colocando o seguinte, eu não mudei o lado esquerdo, né, da equação em relação ao slide anterior. Estou dizendo que a pessoa, o segurado, né, ele vai pagar o prêmio de novo, de forma parcelada, né, a partir da idade X
de forma antecipada no início do período e durante no máximo N períodos, né? Do lado de cá, estou dizendo o seguinte, a seguradora agora, o que ela vai fazer? Qual é a obrigação dela nesse exemplo? Ela não vai pagar agora o seguro, né? Ou seja, ou não vai ser aquele pagamento único, né? Um DOT ou uma indenização. O que a gente tem aqui agora é uma renda, né? Ó. Então a seguradora está dizendo o seguinte, ó, segurado de dado X. Se você chegar vivo, de X até X mais M, né? Se você chegar vivo aí dado X mais M, eu vou lhe pagar uma renda, né, anual no início do período e enquanto você viver. Então aqui a seguradora está prometendo uma série de pagamentos. Okay? Então, ó, repetir o subscrito aqui do prêmio, né, para indicar a forma que ele vai pagar, segurado. Isolo o prêmio, encontro agora essa razão aqui. Então assim tem-se que o segurado se propõe a pagar o prêmio de forma anual, imediata, temporária e antecipada, dada pela obrigação do segurado, para contratar uma renda unitária, anual, diferida, vitalícia e antecipada, dada pela obrigação da seguradora. Tá? Perceba que é bem tranquilo, né, isso aqui. Não tem fórmula pronta, não tem fórmula dada. Aqui a gente simplesmente sempre faz essa anotação, isola o P e encontra o prêmio, né, procurado. Outro exemplo, uma pensão de reforma, no caso a aposentadoria. Perceba que aqui tem alguns termos, né, que a gente pouco usa. Esse material, essa aula, foi montada a partir do livro de Garcia e Simões, né, chamado Matemática Actuarial, né, que é um livro português. Bem, então, né, uma pensão de aposentadoria de R$500 por mês a pagar a uma pessoa de 35 anos, a partir dos 65 anos, pode ser adquirida durante 30 anos pelo prêmio anual. Então, partindo aqui da minha equivalência, eu vou colocar do lado de cá as obrigações do segurado. Como é que o segurado ele pretende pagar o prêmio? Né? Então, ele pretende pagar o prêmio, quando ele contrata o seguro, ele tem 35 anos de idade, né? E ele vai pagar isso durante 30 anos. Ok? Então, se ele vai pagar o prêmio durante 30 anos, ele vai pagar dos 35, por exemplo, até os 65, claro, desde que ele esteja vivo, né? O pagamento está condicionado à sua sobrevivência. O que a seguradora está prometendo para ele? Ela está prometendo aqui, ó, pagar R$500 por mês, certo? Só que somente quando essa pessoa tiver com 65 anos. Ou seja, então tem aqui uma promessa de pagamento que diferido. Ok? Então, hoje a pessoa tem 35, ela precisa chegar viva aos 65, né, para que ela possa receber de forma mensal R$500. Se ela vai receber de forma mensal, eu preciso multiplicar por 12, porque ela vai receber 12 vezes ao ano. Tranquilo? Então, mais uma vez, vamos isolar o P. Né? Assim, só um detalhe, eu já multipliquei aqui o 12 por 500, 6.000, e eu substituí essa diferida por essa expressão. Tá? A gente já tinha visto também isso aqui numa aula lá atrás, na primeira unidade ainda, né? Mas, como é que é? Deixa eu fazer o desenho aqui, né? Essa diferida aqui, ó, verde, é que eu tenho aqui. A pessoa tem 30 anos aqui, certo? Tem 65 aqui. Portanto, daqui para cá, né, tem essa... Desculpa, 35 anos, né? 35 anos, 65 anos. Tem essa diferença de 30 anos, né? Que é justamente o diferimento. Estou dizendo o seguinte, que essa área aqui, ó, a partir dos 65, né? Que é o que essa anuidade de fato atualiza, né? Essa série de pagamentos desse período aqui, eu posso escrever de uma outra forma, né? De uma forma alternativa. Eu posso dizer o seguinte, ó, se essa pessoa de 30 anos sobreviver 35 anos, ou seja, se ela chegar viva aqui, isso aqui está representado pelo E de 30, 35, eu vou aqui então nessa data, ó, pagar esse valor. Né? Ou seja, de fato, estou aqui, ó, já estou vivo aqui com 65 anos, então tenho aqui essa vitalícia. Tá? Então perceba o seguinte, pessoal, que eu posso escrever essa diferida vitalícia, né, no caso aqui fracionada,
pelo produto de um total puro, ou desconto atuarial, né, vezes, né, a anuidade vitalícia, só que imediata, tá? Também fracionada. Então é a mesma coisa, ou você, né, já anota dessa forma aqui inicial, ou então você pode usar essa alternativa aqui também, a mesma coisa. Beleza. Então, mais uma vez, eu vou isolar aqui o meu prêmio, ó, vou passar a anuidade dividindo toda a expressão, né, e a gente encontrou finalmente essa formulação aqui para calcular o prêmio, tá? Ou seja, tem-se que o segurado se propõe a pagar o prêmio de forma anual, imediata, temporária e antecipada, tá aqui mais uma vez, dada pela obrigação do segurado, para contratar uma renda unitária, mensal, diferida, vitalícia e postecipada. Tá. Eu só errei aqui um detalhe, isso aqui não é unitária não, né? A renda é de R$500, tá? Só vai copiando e colando uma da outra, né? E acaba passando batido. Além disso, caso o segurado morra antes de 65, a seguradora nada tem a pagar. Ok? Claro, né? Se é diferido, né? A seguradora só paga alguma coisa se a pessoa chegar viva, nesse caso aqui, aos 65 anos. Caso o contrato preveja que, em caso de morte, antes do final do prazo de diferimento, os prêmios pagos sejam devolvidos ao beneficiário, né, somos conduzidos à equação. É uma situação um pouco diferente, né? Até aqui era a mesma coisa, né, da questão passada. De novo, o segurado ele vai pagar esse prêmio de forma parcelada. Ele tem hoje 35 e vai pagar isso durante 30 anos. E se chegar vivo lá, a essa idade, 65, ele deixa de pagar o prêmio e passa a receber essa renda aqui, nesse formato, né? De forma mensal, R$500 por mês, a partir dos 65 anos, aí até o fim da vida. Mas a diferença agora, né, o detalhe colocado no enunciado, é que se ele falecer ainda no período de diferimento, ou seja, enquanto ainda está pagando o prêmio, né, a gente tem essa possibilidade aqui do prêmio ser devolvido aos beneficiários indicados. Tá? E essa adição foi dada por essa expressão aqui. Ok? Essa anotação aqui a gente ainda não viu, né? Tá? Vamos considerar isso aqui uma letrinha qualquer, tá certo? Chamar isso aqui de B. Então a gente faria, né? Agora só um detalhe, não posso chamar de B, né? Porque aqui tem um prêmio. A gente vai ter que passar essa parcela aqui para o lado de cá da igualdade, negativo, já que aqui ele está positivo, a gente passou para cá, né? E aí fazer todo aquele jogo para isolar o prêmio, que é o que eu quero calcular, né? Então o prêmio está aqui, ó, é com os dois termos, a gente coloca em evidência e passa essa diferença, né, para o outro lado da igualdade, dividindo todo mundo que está colocado aqui, tá? Então eu vou ignorar essa informação aqui, já que a gente não viu na disciplina ainda. Então, o tipo de seguro exemplificado, né, pelo qual uma das coberturas consiste na devolução dos prêmios pagos até a data da morte, designa-se por modalidade com contrasseguro dos prêmios. A devolução se faz considerando não os prêmios puros, mas sim os valores comerciais. Tá? Então é isso, né? O segurado, ele, de um lado, ele tem essa obrigação, a seguradora, de outro, tem essa obrigação maior, tá? Que é a seguradora, no caso. Caso a pessoa, o segurado faleça no período ainda de pagamento de prêmio, a seguradora paga isso. Caso ele sobreviva, né, e comece a receber a renda, a seguradora paga isso. Ou seja, a seguradora paga uma coisa ou outra coisa. Tá? A gente colocou aqui, né, que por vezes a modalidade pode prever que os prêmios e eventualmente os valores seguros variem de acordo com determinada regra, determinística ou probabilística. No primeiro caso, basta corrigir os valores atuariais em conformidade com as regras pré-definidas. No segundo, apenas se poderá utilizar uma estimativa para a evolução média desse índice e fazer refletir a posteriori. Crescendo ou decrescendo deterministicamente, o princípio de cálculo de prêmios periódicos anuais é sempre o de igualar o valor atuarial dos prêmios a pagar, né, pelo segurado ao valor atuarial das coberturas garantidas pela seguradora. Tá? E a gente vem fazendo isso aqui nesse formato, né? Enfim, mais um treino, né? Mais uma situação que a gente vai identificar a obrigação de cada lado e isolar o prêmio. Então, consideremos um seguro de vida inteira sobre uma pessoa
de 35 anos, com o capital de 100 mil. Tá? Então, esse valor de 100 mil é o valor da indenização. Com prêmios anuais crescentes a 3%, né, ao ano, com prazo de pagamento de 40 anos. O prêmio puro anual, né, será, olha só, então a gente está colocando aqui o seguinte, do lado esquerdo a obrigação do segurado, né, ele sabe que vai pagar um prêmio de forma parcelada, né, que formato é esse, tá, pela anuidade aqui, ó, ele vai pagar isso dos 35 anos, né, nesse caso aqui, até os 75 anos de idade, né, porque o prazo de pagamento é de 40 anos. Okay? Um detalhe aqui, que está sendo colocado, que esse valor não é constante, tá, desse prêmio. É por isso que tem esse asterisco aqui na anuidade, perdão, certo? Então a gente vai ter um aumento aí, né, de 3% ao ano no valor desse prêmio, ele não é constante. Okay? Então é isso, né? A gente anotou aqui a obrigação da seguradora, né, do segurado, isola o P mais uma vez, a gente vai ter essa razão aqui. Tá? A gente também não estudou isso aqui na disciplina, né? Ó, esse formato aqui. Ok? Aqui. Tem-se que o segurado se propõe a pagar o prêmio de forma anual, crescente, imediata, temporária e antecipada, né? Obrigação do segurado, para contratar um seguro contra a morte de vida inteira, obrigação da seguradora, que remunera 100 mil ao beneficiário quando o segurado falecer. A anuidade indicada é uma anuidade crescente a 3% ao ano, mas se o capital também fosse crescente, com a mesma ou outra taxa teríamos. Tá? Então, só para também fazer nota aqui, né, ó, que a gente tem esse asterisco também aqui no lado, na obrigação da seguradora, porque eu estou dizendo que essa indenização a ser paga, ela também seria crescente. Ok? A mesma lógica, né? Isola o prêmio, passa a unidade dividida em seguro e a gente encontrou essa expressão. De modo que agora, ó, o segurado se propõe a pagar o prêmio de forma anual, crescente, não é mais constante, né? Imediata, temporária e antecipada, a obrigação do segurado, para contratar um seguro crescente contra a morte, né, de vida inteira, que remunera 100 mil ao beneficiário. Isso aqui só, enfim, é uma observação, né? Que remunera inicialmente 100 mil ao beneficiário, mas isso aqui seria crescente também. Tá? Eu falo um pouquinho agora dos prêmios fracionados, tá? A gente estava calculando somente o prêmio que era pago uma vez ao ano, né? O prêmio também aqui é parcelado, só que a gente pode pagar mais de uma vez ao ano. Tá? Então, os prêmios anuais, né, podem também ser pagos de forma fracionada. Isto é, semestral, trimestral ou mensalmente, por exemplo. As companhias de seguros têm duas formas de calcular o prêmio fracionado. Tá? A gente vai continuar seguindo aqui a mesma estrutura, né, que a gente apresentou para o prêmio anual, tá certo? Então vamos anotar de novo aqui, ó, a partir desse princípio de equivalência, a obrigação segurada da seguradora. Nesse caso aqui, ó, de forma geral, a gente sempre vai escrever assim. Tá? Eu vou representar por π, no caso aqui, eu tenho falado para vocês no primeiro slide lá, né? Vai ser o nosso prêmio puro, tá? PP e único, né? Então ele é pago de uma só vez. E a gente sabe que, logicamente, vai ter uma equivalência, né? A gente tem que encontrar aqui uma igualdade para dizer assim, ó, ou você paga isso aqui de uma única vez, ou então você paga isso aqui de forma parcelada. Ok? E isso aqui se equivale, né? Então, nesse caso aqui, eu vou pagar um prêmio, de que forma? De forma parcelada, tem uma unidade aqui, né? Vai ter uma série de pagamentos, não vai ser um pagamento único. Mas qual o formato desse parcelamento? Ele, né, se inicia, ó, com a pessoa de idade X, de forma imediata, antecipada, né? Dura no máximo N anos, e eu vou fazer esse pagamento K vezes ao ano. Ok? Então, a gente vai indicar aqui na frente esse número aqui de pagamentos também. Tá? Então, vou fazer, por exemplo, 12, né, pagamentos de prêmio. Eu tenho, sei lá, tá aqui 40 anos, tá? E vou pagar isso durante 10 anos. Ou seja, eu pago até os 50, por exemplo. E a gente vai ter aqui um valor correspondente, né, caso eu quisesse pagar isso de forma única também hoje. Ok? Aqui, mais uma vez, a gente isolou esse P, né, que é o que eu quero calcular.
Tá aqui, né, ó. Então a gente vai ter o quê? Que esse prêmio parcelado, fracionado, ele vai ser essa razão, né? O prêmio por 1 único dividido pela quantidade de parcelas vezes a anuidade. Okay? Bem, pessoal, então a gente tem esse exemplo aqui, tá? Ele fala o seguinte, ó. Considere seu seguro misto por um prazo de 20 anos, certo? Vou colocar aqui MSN é igual a 20, com um capital de 100 mil, uma pessoa segurada com 35 anos, x igual a 35, né? E prêmios mensais, PR, tá? A questão não está muito bem especificada, né? Agora, pela formulação, a gente consegue entender do que se trata, né? Veja bem. Mais uma vez, igualando as obrigações do segurado da seguradora. Tá? Do lado de cá, né, eu estou dizendo o seguinte, que o segurado ele vai pagar um prêmio, primeiro, de forma mensal, né? K igual a 12, está colocado aqui, ó, e aqui, certo? Ele tem 35 anos e já começa a pagar o prêmio a partir dos 35, né? É imediato, não tem diferimento, é antecipado, né? E ele paga isso durante, no máximo, 20 anos, certo? Ou seja, ele vai ter que pagar o prêmio dos 35 aos 55, tá? Se ele falecer antes, né, o pagamento do prêmio aqui é cessado. Por outro lado, né, a obrigação da seguradora está me indicando aqui o seguinte, ó, que a seguradora, né, ela está, enfim, prometendo, né, cobrir o segurado através desse seguro aqui misto, um total misto. Lembrar, né, que o total misto ele é a soma do total puro com a temporária, né? Ok? Então, estou dizendo assim, que a seguradora está prometendo essas duas coberturas. Se o segurado ele falece em até N anos, a seguradora paga a indenização para o beneficiário, e se ele sobrevive a N anos, ele mesmo recebe o valor da indenização, tá? Então aqui, né, já está tudo montado, eu simplesmente vou isolar o P. Né, ó, 100 vezes o seguro, 100 mil, né? Ou não, 10 mil, perdão. 10 mil pelo seguro, dividido, né, pelo produto 12 vezes a anuidade. Tá? Então, o segurado se propõe a pagar o prêmio de forma mensal, imediata, temporária, antecipada, para contratar um seguro contra a morte temporária, não, né? Seguro total misto. Certo? Total misto. Que remunera 10 mil, cheio de digitação, ao beneficiário, caso o segurado faleça em até 20 anos, né? E que remunera também, né, esse valor, caso o segurado sobreviva, né, aos 20 anos. Tudo bem? A segunda, de natureza exclusivamente financeira, aqui é outro formato, tá? Então, vou passar. Olha só, vamos falar um pouquinho agora dos prêmios chamados prêmios de tarifa, certo? Então vamos lembrar que a gente, até a aula de hoje, né, antes disso, tinha visto como a gente faz o cálculo para prêmios puros e únicos, sem carregamento e pago de uma só vez. E hoje, até aqui, a gente já viu o quê? A gente já viu como é que se paga esse prêmio de forma parcelada, ou anual, né, ou, por exemplo, mensalmente. E agora a gente vai ver como é que se faz para carregar o prêmio. Tá? Então, esses prêmios de tarifa, né, ou comerciais, deixa eu riscar que isso aqui está errado, né? Prêmios de tarifa ou comerciais são, na prática, aqueles que o segurado vai pagar, não incluindo, contudo, eventuais impostos devidos ao Estado. Os prêmios comerciais, né, eles se distinguem dos puros por conterem diversos tipos de carregamentos, que se destinam a compensar a seguradora pelas despesas adicionais que vai ter com várias coisas. Tá? Então, angariação e emissão e manutenção de apólice, manutenção do próprio negócio, etc. Então, a gente vai mostrar aqui para vocês quais são essas cargas, tá? Que a gente vai ter que adicionar ao nosso prêmio puro. Então, ó, tem um cargo de aquisição, certo? Destinadas a compensar a seguradora pelas despesas de angariação e emissão a apólices. Cargas de cobrança, né, os nomes já são bem sugestivos, né? Se destinam a compensar a seguradora pelas despesas em que incorre ao cobrar os prêmios. De gestão, se destinam a permitir à empresa seguradora manter os registros de apólices em boa ordem, né, a desenvolver tarefas administrativas. E as cargas para o pagamento de rendas,
Então, é análogo ao de cobrança, já que os meios de pagamento também geram custos significativos. Ok? É só mais uma coisa, para a gente ver o exemplo, né? Ó, verificar aqui a nomenclatura, que a gente vai chamar prêmio de inventário, né? Ele vai ser o quê? Chamar assim, prêmio de inventário, ele é igual ao prêmio puro, mais aquela carga lá, o carregamento com gestão, certo? E o prêmio efetivamente de tarifa ou comercial, ele vai ser o prêmio puro mais as 4 cargas. Então, a carga, né, o carregamento de aquisição, o de cobrança, o de gestão e o de pagamento de renda, certo? Pagamento de renda, ok? Então, esse prêmio comercial de tarifa é o prêmio realmente cheio, e o prêmio de inventário não, né? Ele só considera aqui, além do prêmio puro, esse carregamento com gestão, tá? Então, vindo para cá, ó, é o prêmio único, que a gente já conhece, só que a gente só conhece o prêmio único puro, né? Então, o que eu tenho aqui, ó? Se a gente pegar o prêmio único puro, né, e adicionar então somente a carga de gestão, a gente encontra um prêmio único de inventário, tá? Ele está com um pequeno carregamento já aqui, e eu vou pagar esse prêmio uma única vez. O prêmio único comercial, então, é o prêmio supercarregado, né? Ó, ele tem além do prêmio puro todos os carregamentos, os 4, tá? E ele é chamado de único porque eu vou pagar uma única vez esse valor. Aqui eu tenho o prêmio anual, né? Ó, nos dois casos aqui, a gente sabe que vai pagar de forma parcelada e uma vez por ano. Só que esse aqui ele só considera uma carga, né? Que é somente a carga de gestão. E esse aqui, ó, ele considera todas as cargas. Tá? Isso aqui, ó, somente a carga de gestão, né? Tá dado aqui, tá vendo? E esse aqui que considera a carga total, né? Ó, e duas linhas, ele foi dado aqui. Né? E a novidade do anual, né, ó, foi dada justamente por esse denominador aqui. Tá certo? É isso que indica para mim que é parcelamento do prêmio. A gente já viu isso hoje, né? E o prêmio fracionado, então, né? De novo, se é de inventário, eu vou pegar esse prêmio aqui de inventário, está no numerador. Né? Se é comercial, eu pego mais uma vez esse valor aqui, do prêmio comercial, e vou dividir, então, pelo que informa para mim que o prêmio será parcelado. Nesse caso, como é fracionário, eu tenho o número de parcelas, vezes a minha anuidade fracionada, né? Ó. Dessa forma, a gente consegue, então, visualizar esses prêmios aqui, certo? Então, um exemplo para a gente fechar a aula, consideremos um seguro misto sobre uma cabeça X, por um prazo N, com as seguintes cargas. Tá? Seguro misto de novo, tá? Ó. Então, é isso aqui que a gente tá estudando. Okay? A pessoa tem idade X, né? Segurado. E a gente está falando de um prazo N. A gente já sabe que existe temporariedade aqui. Tá bom? Pronto, então são informadas para a gente as cargas. Tá? Ó, então temos a carga de aquisição, de cobrança e de gestão. Então aqui não tem aquela lá de pagamento de renda. Né? Existem duas taxas aqui, pelo menos dois formatos, né, de carga de aquisição para esse exemplo. Ele paga um no primeiro ano e outro no segundo ano, diferente, tá? Então, ó, 10% do prêmio anual comercial no primeiro ano de vigência da apólice. Então, tá aqui, ó, 10% do prêmio anual comercial. Se é comercial, tem duas linhas, né? E se é anual, é o P, ok? Se fosse único, seria PI. Se fosse de inventário, teria somente um apóstrofo desse aqui. Beleza. No segundo ano eu tenho 5%. Tá? Também em cima do prêmio anual comercial. Então, 5% em cima do mesmo prêmio. Tá? A diferença aqui é o quê? É que para ele pagar esse valor no segundo ano, é necessário que ele sobreviva até lá. Então, por isso que a gente coloca isso aqui, né? Ó, esse dotal, certo? A gente lembra que o dotal ele é o quê? É de x1, ele é v de 1, p de x1. Tá? Então, é isso aqui. Ele precisa chegar vivo lá.
Carga de cobrança, né, ó, beta igual a 1% do prêmio a pagar, né, então já está colocado aqui, ó, 1% desse prêmio a pagar, tá? Enfim, porque esse prêmio a pagar ele é parcelado, né, por isso está colocado aqui dessa forma. E carga de gestão de gama igual a 0,5% do capital segurado. Tá? O capital segurado aqui é a vida, né, do participante. Então, 0,005 vezes aquela anuidade, né, que acompanha seu prêmio, certo? Então, aqui nesse caso é como se a gente tivesse isso aqui, né? Ó. P é igual a, nesse caso aqui é o total, né? Ok? A obrigação do segurado, a obrigação da seguradora, certo? E esse gestão aqui então é incidindo sobre o capital segurado, né, que é a vida do segurado. Aí eu repeti então, ó, né, ó, expressão, igualei, isolei o meu prêmio, encontrei que esse prêmio, aqui no caso, ele é parcelado e é puro, né, não tem carregamento ainda. Tudo bem? Está colocado aqui. Então vamos começar a carregar então, né? Ó, o meu prêmio é puro e único, sem carregamento, né, e pago uma só vez, ele é simplesmente quem? Simplesmente o total. Né? Está colocado aqui, ó, a obrigação da seguradora. É como se a gente fosse imaginar aqui no início, né? Ó. O que é isso aqui? Eu estou dizendo que a seguradora promete essa cobertura, né? E o segurado, por sua vez, ele vai pagar o prêmio de forma única, esse prêmio puro sem carregamento. Tá? Então, isso aqui, ó, a linha de baixo, na verdade, é uma extensão dessa primeira linha. Né? Que é quando a gente, não, eu não quero pagar de uma vez só, não, eu quero pagar de forma parcelada, né? É por isso que a gente começa com esse bate-papo a partir daqui. Tá? Mas está dado isso aqui, então, prêmio puro e único. Né? Aqui eu vou dar o primeiro carregamento, ó. Então, esse aqui é o prêmio, perdão, né? Ele não é mais puro, né? Ó. Ele é de inventário, porque já tem aqui a carga de gestão, certo? Só que ele é único ainda, é pisão, ó. Eu pago uma única vez, né? E esse daqui, esse P duas linhas, ele é o que? Ele é o prêmio carregado, né? Total, ele é o comercial, ou de tarifa, tá? E é único também porque é o PI. Vou pagar de uma só vez, né? Não estou parcelando nada aqui. Tudo bem? Então, a partir desse aqui, então, vou começar a carregar, né? Ó, foi dado no enunciado essa carga de gestão, né? 0,5% da anuidade, né? Está colocado já aqui. E o comercial a gente vai somar, né? Ó, o prêmio inicial, puro e único, as 4 cargas. Né? Eu já sei que esse PI, ele é o seguro, né? Está colocado aqui, ó. E o restante a gente já tinha anotado no próprio enunciado, né? Então, a primeira carga de aquisição, a segunda carga de aquisição, essa aqui é de cobrança e essa aqui é de gestão. Certo? Então, o prêmio único está tranquilo, está dado aqui, né? Está tudo demonstrado. No próximo slide a gente mostra o prêmio anual. Ok? Então, o prêmio anual a gente vai partir daqui, né? Ó. Se ele é anual, agora a notação é P, não é mais PI. Certo? Então, a gente vai partir daqui dessa expressão. Está colocado aqui, né? Ó. Então, o nosso prêmio puro, só que não é mais único, né? Ó. Ele é anual, certo? Aqui na segunda linha eu tenho P', né? Ó. Então, ele é um prêmio de inventário anual. E esse P duas linhas, ele é o prêmio comercial anual, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? Esse aqui eu já encontrei, né? Obrigação do segurado, da seguradora, isola o P. E só fiz substituir, né? No lugar do PI, eu já coloquei o seguro aqui. Tá? Na segunda linha, para encontrar essa PIA, né? A gente vai ter aqui então, né? De novo, a mesma lógica, né? Ó. O segurado ele vai pagar esse tipo de prêmio de inventário aqui parcelado, né? Para ter também essa cobertura do lado de cá. Okay? Então, isolando o P', a gente vai ter o P' sobre a anuidade, só que esse P' já está dado no slide anterior. Né? Lá a gente tinha o P' e o P duas linhas, que era quem? Que era o nosso prêmio único. Tá certo? No caso, puro, inventário e comercial. Aí a gente vai só pegar as informações do slide anterior e substituir aqui. Né? Então, por exemplo, o P', né, ó, esse numerador, a gente pegou daqui, ó, o numerador. Certo? Seguro mais
0,5% da anuidade. Seguro mais 0,5% da anuidade. Repetir o denominador, né? Então aqui a gente pode desmembrar essas duas parcelas de soma. Azão sobre azinho ficou aqui, né? E 0,5 da unidade sobre a unidade a gente simplificou, né? Ficou simplesmente com 0,5 aqui. Tudo bem? Só que a gente reconhece que essa razão aqui, ó, ela foi apresentada na linha anterior. Tá vendo ela aqui? Ela é simplesmente P. Então a gente chamou de P. Tá? Ou seja, essa pia aqui, ó, é simplesmente o PPA mais 0,5%. E aqui a gente faz a mesma lógica, né? Ó, de novo, obrigação do segurado, a seguradora, tá? Só que essa obrigação agora aqui ela é comercial, certo? Em ambos os lados. Então eu isolei o P, ó. P duas linhas igual a P duas linhas sobre a anuidade. Esse P duas linhas eu peguei também do slide anterior, essa informação todinha do numerador, certo? Tá todinho aqui, ó, daqui até aqui. Beleza? Né? Colocou aqui em cima, repito o denominador. Né? Não mostrei o passo a passo aqui, mas depois de mexer muito e organizar as coisas, a gente chega nessa expressão aqui. Tudo bem? Então é isso, pessoal, né? Em relação ao assunto de hoje, as novidades, lembrando, mais uma vez, é que hoje a gente viu como é que se faz para parcelar o prêmio, certo? Então a gente já sabe que o prêmio pode ser pago anualmente ou fracionadamente, digamos assim, né? E que o formato mais comum é o mensal. E a gente viu também aqui como se calcula o prêmio já carregado, tá certo? Então, é isso, né? A gente usou exclusivamente hoje o livro, né, de Garcia Simões para montar a aula, tá certo? Se vocês tiverem dúvidas, basta me procurar. Então, um abraço e até a próxima aula.